nome é Marina Bertaia, sou nutricionista especializada em diabetes e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância das fibras no tratamento do diabetes, no controle da glicemia. Talvez você já tenha ouvido falar, sobre essa importância das fibras, mas eu quero esclarecer um pouquinho melhor para você e te explicar e te dar exemplos de fibras boas para você consumir. Então, as fibras, elas têm um papel muito importante na nossa alimentação de uma forma geral. Elas ajudam principalmente no bom funcionamento do intestino e isso tem um papel importante na nossa saúde. E se você tiver um bom consumo de alimentos ricos em comida de verdade, que é o termo que eu utilizo bastante para te mostrar que esse é o melhor tipo de alimentação, então se você tiver uma boa base de consumo de comida de verdade, talvez você nem precise suplementar o consumo de fibras, porque muitas dessas fibras que nós consumimos estão presentes nos vegetais, principalmente. Então todos os vegetais, a gente tem uma gama muito grande de vegetais. As castanhas, as sementes também acabam nos fornecendo também essas fibras. Então, se você tem essa base bem estabelecida, essa base boa de alimentos, isso com certeza já estará suprindo a sua necessidade de fibras. Mas o fato é que as fibras, elas têm sim uma boa importância, elas têm um bom papel, na verdade, no controle do diabetes também. Então, fibras, por exemplo, a gente tem duas classificações do grupo das fibras. A gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Qualquer uma delas irá ter um bom papel ali, porém as fibras solúveis são as que acabam desempenhando um papel mais interessante. E ainda a gente tem as fibras com efeito prebiótico, ou seja, elas acabam tendo um efeito muito mais benéfico em relação ao nosso intestino, porque essas fibras prebióticas servem de alimento para as bactérias positivas que vivem lá no nosso intestino. Tá certo? Então, como eu falei, a maioria das fibras solúveis são encontradas nos vegetais, tá? E na polpa de algumas frutas. Então, por exemplo, na cenoura, na beterraba, no espinafre, na couve, no chuchu. Todos esses vegetais, a gente tem uma boa concentração de fibras solúveis, que vão ajudar a quê? Na formação das fezes também. E com isso, essas fibras solúveis, elas formam uma espécie de gel lá no nosso intestino e elas acabam atraindo para elas esse excesso de glicose. Claro que elas não vão atrair todo esse excesso de glicose que está na corrente sanguínea, mas uma ou outra molécula ali elas acabam puxando para elas e acabam sendo eliminadas através das fezes. Então, o bom consumo desses vegetais, além de ter outros nutrientes, vitaminas e minerais, eles também são ricos em fibras que vão ajudar nesse controle da glicemia por conta dessa questão fisiológica que acaba acontecendo lá no nosso intestino. Já os alimentos com efeitos prebióticos, como por exemplo a cebola, a chicória, o alho, a biomassa de banana verde, não sei se você já ouviu falar da biomassa de banana verde, mas ela é excelente também para isso. A batata Yacon também são alimentos com efeitos prebióticos e que vão favorecer também o bom funcionamento do nosso intestino, o que acaba sendo maravilhoso também para o controle do diabetes, já que o bom funcionamento do intestino ajuda no controle da glicemia, tanto pela eliminação das fezes regularmente, como também para diminuir a inflamação que é ocasionada por esse excesso de glicose no sangue. Então, uma das principais características do diabetes tipo 2, principalmente, é a resistência à insulina, Então, o corpo tem resistência em utilizar aquela insulina que é produzida e isso causa inflamação no nosso organismo. Então, um bom funcionamento do intestino, ele ajuda a diminuir essa inflamação também, essa resistência à insulina, melhorando todo o funcionamento do nosso intestino, então, do nosso organismo, na verdade. Então, quando a gente pensa em controlar a glicemia, a gente tem que pensar em também diminuir essa resistência à insulina, que na verdade é uma situação que acomete o organismo de uma forma geral. A gente acaba focando muito mais na glicemia, no valor, no número ali da glicemia, porém a gente esquece de olhar o que há por trás disso tudo. Então, o consumo de fibras, regularmente, na verdade, todos os dias, um bom consumo de fibras, ali seja
2 porções de vegetais por dia, 2 porções bem servidas de vegetais por dia já te supre essa necessidade de fibras, porém é importante, né, ressaltar aqui o consumo de água, tá? Porque essas fibras muitas vezes elas lá para formar, né, para ter uma boa formação das fezes, elas precisam de água, elas precisam se hidratar para formar aquele gel que eu falei para puxar esse excesso de glicose, tá? Então, não esqueça de consumir água também regularmente numa boa quantidade, tá bom? Outra fibra que eu gosto muito de recomendar, de falar para as pessoas, né, para consumir, que ajuda também, é o psyllium. O psyllium é uma fibra também, um farelinho, que ele pode ser adicionado nas preparações, ou você pode diluir simplesmente na água e tomar aquilo ali, e já vai te ajudar muito, né? Então ele também tem esse efeito de fazer a formação desse gel que vai favorecer um bom controle da glicemia. Além das sementes, né, que a gente tem, a chia, a linhaça, a semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, isso também tem bastante fibra e pode te ajudar e muito no controle da glicemia. Você não precisa consumir um tipo todos os dias, você pode ir variando, já que a gente tem uma variedade muito grande, tá, desses alimentos no nosso país, né, a gente consegue encontrar bastante opções, então você pode variar aí, um dia você consome uma, outro dia você consome outra, você pode, essas sementes, por exemplo, você pode colocar por cima da salada, você pode colocar em preparações também, por exemplo, num bolinho, numa panqueca, num bolinho de caneca, enfim. Isso você acaba enriquecendo mais ainda as suas preparações, tá certo? Espero que você tenha gostado das dicas desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e te vejo no próximo vídeo. Até mais!